Muito bem, pessoal, voltando, né? Nós fizemos uma aula introdutória sobre o período de graça e agora nós vamos terminar toda essa ideia de período de graça, de manutenção e perda da qualidade de segurado, colocando as questões específicas e algumas questões que às vezes podem causar dúvida e devem ser especificadas, aí dirimidas. Então, aqui nós temos a primeira situação. Ora, no período de graça, escrevam aí, não há contribuição. Se não há contribuição, consequentemente, este tempo, este período de graça, ele não conta para tempo de contribuição, nem para carência. Apenas servirá para manter a qualidade de segurado e a consequente proteção previdenciária para si mesmo e para os seus dependentes. Então, percebam, durante o período de graça, embora esteja mantida a qualidade de segurado, este período, este tempo, não entra na contagem nem de carência, nem de tempo de contribuição. E aqui é preciso fazer um adendo sobre o direito adquirido, que vocês já viram em outra oportunidade, e ele é tão importante dentro do contexto do direito previdenciário, ainda mais ao se levar em conta as inúmeras reformas, lembrando exemplificativamente que nós temos essas reformas, pelo menos desde a emenda 20 de 98. Então, nós temos inúmeras regras de transição em vigência que culminam agora com a última reforma, que é a emenda constitucional 103 de 2019, que encerrou as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição e criou a aposentadoria programada, que é uma aposentadoria que reúne os dois requisitos. Eu preciso de idade mínima e preciso de tempo de contribuição mínimo. Mas percebam uma questão de direito adquirido. A concessão de aposentadoria por idade, porque eu tenho regras de transição que ainda levarão em conta a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, e nós veremos isso mais à frente. Então, aqui vale dizer que a concessão da aposentadoria por idade, da aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de contribuição não exige a manutenção da qualidade de segurado, desde que já estejam preenchidos todos os requisitos legais para a aposentadoria. Aqui é a aplicação do princípio tempus regit actum. Então, eu já preenchi todos os requisitos. Mesmo que eu tenha perdido a qualidade de segurado, eu anteriormente já tinha preenchido todos os requisitos para me aposentar, seja por idade, seja aposentadoria especial, ou seja aposentadoria por tempo de contribuição. Então, excepcionalmente, com base nesse direito adquirido, eu vou conseguir essa aposentadoria. Muito bem. Continuando a questão da ideia da manutenção da qualidade de segurado por meio do chamado período de graça, que eu disse a vocês que pode ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado, a depender da imposição legislativa,
mas que num determinado momento haverá a possibilidade de cessação. Então, comecemos aqui com as situações que garantem a manutenção da qualidade de segurado, independente de contribuição e sem limite de prazo. Prazo indeterminado do período de graça. Quando eu tenho essa situação? Quando eu estou em gozo, em uso, desfrutando de um benefício. Eu não contribuo, mas eu não deixo de ser segurado. De modo que se eu estou num auxílio de incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, eu estou no período de graça por prazo indeterminado e não estou contribuindo. Eventualmente, se eu vier a falecer, os meus dependentes terão normal acesso à pensão por morte. Então, durante a utilização, o gozo de um benefício previdenciário, eu estou com a qualidade de segurado manutenida por conta do período de graça. Repito, não estou contribuindo, mas estou no período de graça por prazo indeterminado, porque estou em gozo de benefício previdenciário. Agora, cuidado, coloquem aí com destaque para fazer uma exceção. Não são todos os benefícios previdenciários em gozo que mantêm a qualidade de segurado. Eu vou retirar dessa lista, eu vou excepcionar dessa questão o auxílio acidente. Por que que eu vou excepcionar o auxílio acidente, pessoal? Primeiro vocês vão lembrar e vão anotar e guardar isso. O auxílio acidente tem natureza indenizatória. Ele não visa substituir a remuneração do beneficiário. Ele visa indenizá-lo. Por isso que vocês estão vendo aí no slide a expressão diferenciadora. Quem está recebendo auxílio acidente pode trabalhar. Se está trabalhando, está contribuindo e é segurado da Previdência Social. Então percebam que, com exceção do auxílio acidente, quem está em gozo de benefício previdenciário não tem qualquer limite de prazo, é um prazo indeterminado de proteção pelo período de graça. Então vejam aqui um exemplo que a doutrina traz e que é bastante elucidativo nessa questão. Marcelo trabalhava em um determinado jornal como digitador e teve uma doença ocupacional, a LER, lesão por esforço repetitivo, ficando afastado, em gozo de benefício, né, de incapacidade temporária,
por 4 anos. Tanto que está aqui, ó, recebeu nesse período o auxílio de incapacidade temporária por 4 anos e manteve-se vinculado ao sistema. Então, 4 anos sem contribuir, mas, mesmo assim, mantendo a qualidade de segurado, porque estava em gozo de um benefício previdenciário, na hipótese do exemplo, qual seja esse benefício, o auxílio de incapacidade temporária. De modo que, como já havia dito anteriormente a vocês, se eventualmente Marcelo vier a falecer e tiver dependentes, esses dependentes, como ele tem qualidade de segurado, terão total acesso à pensão por morte. Agora nós temos outras contagens, já por prazo determinado, de período de graça, e nós vamos ter aí como base, na maioria das vezes, pessoal, claro que isso não é a regra absoluta, mas vocês podem partir da premissa de que quando se fala em prazo determinado, eu estou falando pelo menos de 12 meses de período de graça. Desses 12 meses, lembrem-se o seguinte: dependendo da conjugação de fatores legais, de fatores estabelecidos pela lei, eu posso chegar a 24 meses e ainda excepcionalmente posso chegar até 36 meses de período de graça. Eu começo com 12 meses. 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade, 12 meses após a cessação das contribuições que o segurado deixar de exercer atividade remunerada, ou estiver suspenso e licenciado sem remuneração, ou ainda 12 meses após deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Então, são situações que vocês sabem de antemão que são meramente decorativas. Mas eu vou partir lá da ideia de 12 meses. Deixei de contribuir para a Previdência por qualquer motivo, né? Parei de exercer uma atividade remunerada, eu tenho 12 meses ainda de proteção, eu tenho 12 meses de manutenção da qualidade de segurado pela concessão do período de graça. Eu posso aumentar isso? Posso. Se eu tiver 120 contribuições mensais ininterruptas, se eu tiver vertido 120 contribuições mensais para a Previdência, eu aumento mais 12 meses. Então, eu tenho lá 12 meses da cessação das contribuições, mais 12 meses das minhas anteriores 120 contribuições mensais, eu chego ao prazo de 24 meses de período de graça. Ou ainda, eu não tenho essas 120 contribuições mensais, mas eu tenho desemprego registrado no Ministério do Trabalho. Não apenas a baixa na carteira, mas existe um registro próprio no Ministério do Trabalho que mostra que eu estou em situação de desemprego, que estou procurando emprego, ou às vezes até o próprio seguro-desemprego, e então eu tenho mais 12 meses de período de graça. 12 meses da cessação das contribuições, mais 12 meses do desemprego registrado no Ministério, 24 meses de período de graça. E, por fim, eu posso ter a situação de maior abrangência,
que é justamente 36 meses. Como que eu consigo esses 36 meses? Eu tenho 12 meses por contar com mais de 120 contribuições mensais e mais 12 meses por ter a situação de desemprego registrada. 12 com 12, 24, mais 12 da cessação das contribuições, 36 meses, que é o maior período que eu posso ter aí, no caso de proteção e manutenção da qualidade de segurado pelo período de graça. Depois eu tenho outras situações aqui. Até 12 meses após a cessação da segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Parou a segregação, tenho 12 meses de período de graça. Aqui nós estamos falando da obrigação de isolamento do segurado. Ele não pode ir até o seu local de trabalho. Então, nós estamos falando de epidemias, como o caso da Covid-19, por exemplo. Até 12 meses após o livramento, a soltura ou fuga do segurado detido ou recluso. Ele mantém ainda 12 meses de período de graça. Então vejam aqui o exemplo. Al Capone era segurado e foi preso em flagrante, tendo sido condenado a 5 anos de reclusão, a partir do momento em que parou de recolher as contribuições. Após cumprir 1 ano, fugiu, sendo encontrado 2 meses depois e numa troca de tiros foi baleado. Terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, pois ainda era segurado. Sim, porque ele foi encontrado 2 meses depois da fuga. E ele tinha 12 meses para isso. Até 12 meses de período de graça. Ele foi encontrado com 2 meses, está dentro do período de graça, não perdeu a qualidade de segurado, e não perdendo a qualidade de segurado, tem acesso aos benefícios previdenciários. Agora, pessoal, é preciso dizer, né, eu sempre insisto nisso quando se fala em auxílio reclusão, esses exemplos são muito mais hipotéticos do que reais, porque vocês percebam que a pessoa aqui no exemplo, ela foi presa e ela vinha recolhendo ao INSS. E isso não é uma realidade do sistema carcerário, né? O auxílio reclusão é algo que é muito difícil de ser concedido. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado que foi incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Ele se licencia e, após esse licenciamento, ele ainda permanece com a qualidade de segurado por 3 meses. Aqui o período é menor, 3 meses de período de graça. E, por fim, eu tenho a questão envolvendo o segurado facultativo. Vocês sabem muito bem que o segurado facultativo é aquele que não tem atividade remunerada e contribui por vontade própria. Então, ele não é filiado compulsoriamente ao regime geral da Previdência Social. Ele adentra esse regime por ato de vontade, que vai acabar se materializando por aquilo que se chama de inscrição, porque ele tem que requerer ao INSS o seu ingresso dentro do regime. Então, o segurado facultativo, ele também tem o seu período de graça. Entretanto, esse período de graça, ele é menor. O período de graça, ele é de 6 meses. Tudo bem? Ele vai até 6 meses.
Então, vocês perceberam que, durante o período de graça, mantém-se a qualidade de segurado e, mantendo-se a qualidade de segurado, toda a proteção previdenciária, ela está também mantida para esse mesmo segurado e todos os seus dependentes. Este período de graça, ele é temporário, então ele tem, de alguma medida, o seu fim, mas a verdade é que ele se subdivide em um prazo indeterminado, um prazo que não tem um limite específico, que é justamente quando o segurado está no gozo de um benefício previdenciário, com exceção do auxílio acidente, e depois nós temos outras situações em que tem lá 12 meses, 24 meses, 36 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo da situação que é apresentada. Lembrando que, durante o período de graça, então, nós vimos também que ele não serve para contagem de tempo de contribuição e ele também não entra para a ideia da carência. E a carência será objeto da nossa próxima aula. Obrigado pela atenção até aqui e nos vemos em breve.